Olá pessoal, hoje eu vou mostrar alguns dos comandos mais usados aqui no ambiente 3D do Fusion 360. Se você ainda não sabe como é feito um desenho 3D, eu vou deixar um card dessa playlist e eu recomendo você assistir desde o começo, assim você vai entender tudo que eu falar aqui. Também fiz uns projetos de uma tranca de armário que vai te dar uma boa noção de projetos 3D. Bom, nos vídeos anteriores eu mostrei algumas ferramentas de esboço, que é a parte de desenho 2D do Fusion, e agora eu vou mostrar alguns dos comandos que é da parte 3D. Aqui no topo, a gente pode escolher se quer trabalhar com um corpo sólido, de superfície, malha, chapa ou plástico. As ferramentas deles são bem parecidas, porém mais para frente a gente vê quais são as diferenças entre eles. Agora eu vou utilizar o mais comum, que é o sólido. Logo embaixo tem uma aba escrito Projetos. Nela a gente pode mudar para Renderizar, que é para fazer fotos, você consegue fazer uma foto bem realista mesmo do seu projeto. Animação faz vídeo do seu projeto, com montagens, desmontagem, enfim, você consegue animar o seu projeto. Em manufatura, é para configurar cortes como CNC. Em desenho, para criar desenhos técnicos de peças do seu projeto. Essa parte de desenho é muito interessante se você tiver uma peça que precisa levar para um torneiro mecânico fazer, por exemplo, você faz o desenho técnico dela, leva apenas aquele desenho e através dele ele consegue fazer a peça para você. Mais para frente a gente vai ver como funciona cada uma dessas opções, mas hoje a gente vai continuar com o projeto. Logo na frente tem algumas ferramentas que são divididas em abas: criar, modificar, montagem, construir, inspecionar, inserir e selecionar. Clicando na aba, aparecem todas as ferramentas que está disponível. Clicando nesses 3 pontinhos de cada ferramenta, a gente tem a opção de fixar na barra de ferramenta. Assim você pode personalizar a barra de ferramenta de acordo com as suas preferências, né? Se clicar no botão direito na barra de ferramenta, você tem a opção de redefinir a barra de ferramenta, e aí ela volta às configurações padrão. E a primeira ferramenta que a gente encontra aqui é criar esboço. Eu já mostrei em vídeo anterior como funciona, porém para mostrar a próxima ferramenta eu vou precisar criar um esboço. E agora eu vou fazer um retângulo e dar medida nele de 50 por 50 e dar um deslocamento de 5 mm. Agora eu vou utilizar a ferramenta de extrusão, você pode acessar ela também apertando a letra E no teclado. E aqui tem a opção extrusão e extrusão fina. Primeiro vamos ver a extrusão normal. Embaixo tem a opção perfis. Quando ela estiver selecionada, ela fica azul. E aí você pode clicar na parte que quer dar a extrusão. Se clicar numa parte que já está selecionada, ela vai desmarcar essa parte. E aqui mostra quantos perfis está selecionado. A gente pode segurar essa seta e puxar para a extrusão, ou apenas clicar nela e digitar uma medida em milímetro, que é a medida padrão. Caso queira trabalhar com outras medidas, aqui em configurações do documento você consegue alterar a unidade de medida. Mas eu aconselho trabalhar com milímetros mesmo, porque aí assim as medidas das peças vão ficar mais exatas. Bom, mas voltando aqui para a extrusão, também tem a opção de colocar um ângulo na extrusão, através desse círculo, clicando nele ou digitando o ângulo nessa segunda caixa de medidas. Para finalizar, a gente pode clicar em OK ou apertar Enter. Vou apertar a letra E para dar outra extrusão, vou deixar o esboço visível novamente, e agora eu vou selecionar essa outra parte do esboço aqui. Nessa opção Iniciar, vem marcada por padrão como plano perfil, assim ela inicia do perfil que a gente selecionou. Se mudarmos ela para deslocamento, abre essa outra opção aqui para digitar uma medida. Assim a extrusão vai começar a partir do deslocamento dessa distância que você digitou em relação ao perfil. E essa distância pode ser positiva ou negativa. E se a gente mudar para objeto, a gente pode escolher a face onde vai iniciar essa extrusão. Nessa opção podemos também escolher o deslocamento, porém agora esse deslocamento será da face escolhida. Eu vou deixar selecionada essa face com 5 mm de deslocamento. Logo depois tem a opção direção, que temos 3 opções. Um lado, que é essa extrusão normal que já vimos. 2 lados, ela vai ter 2 setas, que podemos puxar em sentidos opostos, ou se puxar no mesmo sentido, uma vai cortando o que a outra fez. Assim também é possível dar um deslocamento só utilizando essa opção. Já em simétrico, a mesma medida que você puxar em uma direção, ela será copiada para a outra direção. E aí aparecem essas 2 opções. Nessa primeira, comprimento médio, você vai escolher a medida apenas de uma direção. Como ela será copiada para outra direção, para o outro lado, a extrusão vai ficar com o dobro da medida que você digitou. Já em comprimento total, você digita a medida total da extrusão e ela será dividida entre as 2 direções. E a próxima opção é o tipo de extensão. A distância já vem marcada como padrão, né? É o mais usado. Porém tem essa opção para o objeto. Antes eu vou criar uma cópia desse desenho, vou mover ela 100 mm da outra, e agora eu vou apertar o E. Além do esboço, eu posso escolher qualquer parte plana desse desenho, e eu vou escolher esta face. Agora eu vou dar um clique na seta para a caixa de medidas ficar em azul, e aí eu vou clicar nessa outra face.
aí ela puxa a extrusão até encostar nessa face. E a opção para objeto ela vai fazer basicamente isso, porém agora eu vou mostrar a diferença entre as duas. Para isso eu vou mover esse corpo aqui um pouquinho para baixo, vou apertar o E para dar a outra extrusão, e somente clicando na seta e na face, a extrusão tentou aqui achar um meio termo ali na face, como ela está inclinada, né? Ela entrou um pouco para dentro desse corpo, na parte de baixo, e em cima ela ficou um buraco ali vazado. E agora quando eu utilizo a opção para objeto, seleciono essa mesma face, a extrusão acompanha perfeitamente a inclinação da face. E também podemos deixar um deslocamento se quiser. E agora eu vou voltar esse corpo para a posição inicial dele, e vou dar outra extrusão nessa face e mudar o tipo de extensão para todo. Assim a extrusão vai da face selecionada até o fim do desenho. Se clicar em inverter, ela vai até o final do outro lado. Ela ficou vermelha porque quando a gente dá uma extrusão sobre outro corpo, o fuso já entende que é um corte e por isso ele muda a operação para cortar. Caso não seja um corte, é só mudar a operação. Aqui se a gente colocar em unir, a extrusão ela irá fundir com as partes existentes e vai virar um único corpo. Em cortar, ela vai cortar a parte onde essa extrusão passou. Caso tenha algum corpo que você não queira que ela corte, você pode vir aqui em objetos para cortar, e aí você pode desmarcar a caixinha do corpo que você quer conservar. Em interseção, ela faz o inverso do corte. Ela mantém a parte onde passou a extrusão e deleta o resto, mas também tem a opção de selecionar os corpos que serão cortados. E em novo corpo, ela vai criar um novo corpo. Mesmo que ele esteja em cima do outro, vão ser corpos diferentes. Eu vou mover ele para a gente ver melhor. Bom, agora eu vou deletar essas peças aqui. Para isso podemos ir selecionando as opções aqui na linha do tempo e apertando Delete. Só lembrando, se a gente quiser mudar qualquer uma dessas configurações, a gente pode identificar aqui o ícone correspondente a essa ação. A gente dá 2 cliques com o mouse nela e pode fazer as alterações necessárias. O projeto ele vai se adaptar a essas novas alterações. Só é preciso ficar atento porque em alguns casos ele pode dar erro. Por exemplo, eu acabei de utilizar essa face para dar uma extrusão. E agora eu vou identificar a extrusão que deu origem a essa face e vou deletar ela. E ele deu vários erros, isso porque esse desenho depende daquela face, daquela extrusão. E quando a gente deleta, aqui na linha do tempo, é como se ela nunca tivesse existido. E agora eu vou dar uma outra extrusão neste esboço e vou marcar a opção extrusão fina. Ela dá uma extrusão somente nas paredes do esboço. As configurações são as mesmas, ela só acrescenta a opção espessura da parede, que a gente escolhe a largura, né, a espessura que vai ter essa parede. E em localização das paredes, tem a opção lado 1, onde as paredes vão ficar na parte interna do esboço. Em lado 2, ela ficará na parte externas. E em centro, ela vai ficar no meio do esboço. Bom, e a próxima ferramenta aqui chama-se Revolucionar. Ela é como se fosse uma extrusão em círculo. Por exemplo, eu vou criar aqui uma polia. Para isso eu vou deletar tudo aqui e vou criar um esboço nesse plano. Vou fazer uma linha para ser o centro dessa polia. E agora eu vou fazer outra para deixar a medida de um furo. Vou deixar de 5 milímetros. Isso vai corresponder ao raio desse furo, por isso ele vai ficar com 10 milímetros de diâmetro, né? E agora eu vou fazer uma linha que do centro até essa linha ela vai corresponder ao raio da polia. Ou seja, a polia vai ficar com o dobro do tamanho dessa linha. Eu vou fazer uma linha do outro lado com a mesma medida, eu vou fechar aqui em cima. E agora eu vou criar aqui 4 pontos, e vou fazer umas medidas aleatórias aqui, que na realidade seriam baseadas nas medidas da correia que seria usada nessa polia, né? Bom, e o resultado é esse esboço. Agora eu vou clicar em Revolução, e aí ele pede para selecionar um perfil, que será esse esboço aqui. Depois vamos selecionar o eixo, que será a linha do centro, né? E ele já criou o desenho da polia aqui. A gente pode modificar aqui o tipo de extensão. Em parcial, a gente pode selecionar o ângulo desejado. E aqui dá para ver certinho o que a revolução faz, né? A opção para o objeto é igual da extrusão, né? A gente teria que ter um outro objeto aqui no caminho e a revolução iria até ele. E incompleto, ela vai ser um ângulo de 360 graus, né? Tem a opção de lados, né? De um lado, 2 lados e simétrico. Também é igual da extrusão. A operação também não muda nada da extrusão. Tem essa ferramenta aqui de fazer furo. Eu confesso que eu não utilizo muito ela porque eu prefiro fazer os furos com a extrusão. Ela é semelhante a um corte da extrusão, né? Porém aqui você seleciona a face e se o furo não for vazado, você tem essa opção de escolher aqui o formato da ponta do furo, né? Ou fazer um rebaixo, um escariamento, para encaixar um parafuso, por exemplo. Bom, se você ver aqui a gente pode editar todas essas medidas, né? Esses ângulos desses rebaixos, enfim. Se caso você precisar fazer um furo muito específico, essa ferramenta pode ser útil. Mas caso contrário, para furos normal, com a extrusão é muito mais fácil de fazer.
E a próxima ferramenta aqui da aba Criar chama-se Varredura. Para mostrar o funcionamento dela, eu vou criar um esboço, vou criar aqui um polígono. Agora eu vou marcar essa caixinha aqui, esboço em 3D. Agora nesse esboço eu consigo desenhar em qualquer direção. Vou escolher aqui a ferramenta de linha e repare que ele aqui me dá essa opção de rotacionar o plano nos 3 eixos. Vou rotacionar ele 90 graus e aí eu posso fazer uma linha nesse sentido em 90 graus em relação ao polígono. Com a mesma ferramenta de linha eu vou fazer aqui uma curva e vou terminar com uma linha reta. Ele vai ficar azul, mas não tem problema, não vou travar ele porque é só para fazer uma demonstração mesmo. E agora sim eu vou finalizar esse esboço, vou abrir aqui a aba Criar e clicar aqui em Varredura. Primeiro vamos selecionar o perfil, né, que é a forma que vai ter esse desenho. Depois vamos clicar em Caminho, como se ele fizesse aqui uma extrusão do polígono ao longo desse caminho. Nessa seta aqui a gente consegue escolher se a gente quer o caminho inteiro ou só alguma parte dele. Ou podemos também digitar alguma distância, que vai ser de 0 a 1. 1 no caso vai ser 100% do caminho. Bom, e aqui tem algumas opções que são iguais à da extrusão, então não tem necessidade de mostrar de novo. E tem alguma função aqui de análise. Mais para frente a gente vamos ver como funciona isso, porque eu vou precisar fazer um vídeo só para essas funções. Bom, para ver a próxima ferramenta, que será a transição, eu vou precisar fazer 2 esboços. O primeiro será normal, vou usar esse plano aqui, e vou fazer um círculo de 60 mm e um de 30 mm. Vou concluir esse esboço, e agora eu vou aqui em Construir, e vou criar aqui um plano em deslocamento. Vou selecionar esse mesmo plano que eu criei esse esboço, e escolher um deslocamento desse novo plano. E agora eu vou criar um esboço nesse novo plano, vou fazer um retângulo de centro com 60 por 60 mm e outro de 30 por 30. Eu posso finalizar esse esboço e agora eu vou acessar a ferramenta de transição, vou selecionar os 2 perfis e ele vai unir as 2 geometrias da melhor forma possível, da melhor forma que ele encontrar, né? Porém ele sempre dá esse defeito aqui, repare que eu selecionei a parte de fora dos perfis, que era para ficar com o centro vazado e ele não ficou. Mas eu consigo consertar isso fazendo uma outra transição somente nas partes internas, como corte. E agora sim, essa ferramenta é bem útil para fazer essa união, né, entre 2 geometrias diferentes. E se por acaso a gente precisar usar o plano que a gente criou novamente, ele vai estar aqui em construção. As próximas 4 ferramentas também não utilizo muito. A nervura ela é capaz de dar uma extrusão paralela em um esboço aberto, como linha, por exemplo. Desde que ele esteja em contato com o corpo, né? A rede é bem parecida com a nervura, porém a extrusão dela é perpendicular. O alto relevo ele é idêntico a uma extrusão simples. A única diferença é que você pode movimentar a extrusão através da face. E o furo eu já mostrei, né? Todas essas funções a gente consegue substituir ela e fazer elas com uma extrusão. Bom, já a próxima ferramenta eu utilizo bastante, que é criar roscas. Para mostrar como criar uma rosca, eu deixei apenas esse esboço e vou dar uma extrusão aqui nessa parte. Agora eu vou acessar a ferramenta de rosca e ela já pede para selecionar uma face, que no caso é essa aqui. Tem essa opção comprimento total, se você desmarcar ela, aí aparece essa setinha para você definir o comprimento da rosca. Essa opção modelagem, se ela ficar desmarcada, é como se a gente estivesse colando apenas um adesivo de rosca aqui nessa peça. Quando a gente marca ela realmente corta essa peça para fazer a rosca, né? A vantagem de deixar essa modelagem desmarcada é que ela diminui o tamanho do arquivo, né? Caso a gente faz um projeto muito grande, com várias roscas, ela diminui o tamanho desse arquivo, ele fica mais leve. E também facilita bastante se caso você precisar achar o centro desse fuso, por exemplo. E aqui embaixo você seleciona as informações técnicas da rosca, né? Bom, e seguindo aqui, tem algumas ferramentas que elas são autoexplicativas, né? Como criar uma esfera, ela vai criar uma esfera, criar um cilindro, criar uma caixa, enfim. Bom, só tem mais 2 aqui que são importantes, que é padrão e espelhar. Mas eu vou explicar elas no esboço primeiro, que eu acho que vai ser melhor. Por isso eu vou criar aqui um esboço, eu vou fazer uma linha no centro e depois um retângulo. E agora eu vou acessar a ferramenta espelhar. Primeiro vamos selecionar aqui a parte a ser espelhada, né? Que no caso será o retângulo, e depois a linha de espelhamento será essa linha do centro. E aí ele copia esse retângulo espelhando ele para o outro lado, né, em relação a essa linha aqui. Assim, se tivermos aqui um esboço de lado idêntico, a gente não precisa ficar desenhando todas as partes dele, né? A gente pode desenhar um lado e vai espelhando para o outro lado. No caso, se for 4 lados, depois a gente espelha a parte de cima, a parte de baixo. Para mostrar a ferramenta padrão, eu vou fazer aqui um círculo grande
e depois vou fazer um círculo menor aqui no cantinho. Vou acessar aqui o padrão circular. Primeiro vamos selecionar o objeto, que será esse círculo menor. E o ponto central será esse círculo maior. Aí ele copia esse círculo em relação a esse outro círculo grande. E a quantidade aqui a gente seleciona o número de círculos pequenos que a gente vai querer aqui no total, né? O padrão retangular é bem semelhante, só que aqui a gente vai selecionar uma direção, põe a quantidade, seleciona a outra direção e põe a outra quantidade. No caso aqui o retângulo vai ser só para uma referência mesmo, se quiser dá para fazer sem ele também. Bom, e essas ferramentas no ambiente 3D, elas vão ter basicamente os mesmos funcionamentos, só que em vez de copiar desenhos, a gente vai copiar corpos, né? A gente seleciona um corpo, ao invés de selecionar, por exemplo, a linha de espelhamento, a gente vai selecionar um plano de espelhamento, que pode ser um dos 3 planos, qualquer plano que a gente tenha criado, ou qualquer face plana do desenho. No caso do padrão, a gente tem o padrão circular, né, que a gente vai precisar de uma circunferência para poder usar como ponto central. No retangular não muda quase nada, né? A única diferença mesmo é que vamos trabalhar com corpos. E aqui tem essa outra opção de padrão por caminho, onde a gente pode, por exemplo, desenhar um sketch, fazer um caminho, né? E aqui a gente consegue copiar essa peça, seleciona esse caminho, digita a quantidade de peças que a gente vai querer e ela vai ser distribuída ao longo desse caminho. Bom, e essas são as ferramentas aqui mais importantes da aba Criar. Eu espero que tenha ajudado, né? No próximo vídeo eu pretendo mostrar as ferramentas da aba Modificar. Eu peço que se inscrevam no canal, curte, compartilhe aí, deixe um comentário. E até o próximo vídeo.